Fala, nação rubro-negra. Hoje o assunto que vai mexer com todo mundo é a declaração de Filipe Luís sobre Gabigol. E olha, ninguém esperava essas palavras. Para quem acompanha de perto o Flamengo, sabe que qualquer comentário de um ídolo do clube, ainda mais sobre um atacante decisivo como Gabigol, tem peso enorme dentro e fora de campo. Filipe Luís, que construiu uma carreira brilhante no Flamengo e também em clubes da Europa, sempre foi reconhecido por sua franqueza e por falar o que pensa. E dessa vez, ele surpreendeu a todos com uma visão que vai muito além das estatísticas de gols e assistências. A declaração foi feita em entrevista e rapidamente viralizou, mostrando que ídolos, mesmo depois de saírem dos gramados, continuam influenciando a história do clube e moldando a percepção da torcida sobre os jogadores ativos. Para entender a dimensão dessa declaração, é preciso voltar um pouco no tempo e lembrar da trajetória de Filipe Luís. Lateral esquerdo de raça, com passagem de destaque na Europa, especialmente pelo Atlético de Madrid, Filipe Luís sempre foi sinônimo de comprometimento, liderança e postura exemplar. No Flamengo, ele rapidamente se tornou referência não apenas pelos desempenhos em campo, mas também pelo comportamento fora dele, sendo respeitado por colegas, comissão técnica e, principalmente, pela torcida. Por isso, quando um jogador desse calibre fala sobre um colega de time, cada palavra é analisada, cada nuance é debatida, e cada torcedor sente a importância do comentário. Gabigol, por sua vez, é um dos nomes mais importantes da história recente do Flamengo. Artilheiro de decisões, protagonista em momentos que marcaram a nação rubro-negra, ele se consolidou como um jogador que não apenas faz gols, mas influencia diretamente o clima do vestiário e a postura do time em campo. A relação entre Gabigol e outros ídolos do Flamengo sempre foi cercada de curiosidade. Os torcedores querem entender se ele segue aprendendo com veteranos, se absorve críticas construtivas e como lida com a pressão de carregar uma torcida que espera vitórias constantes. Quando Filipe Luís decide falar sobre Gabigol, portanto, ele não está apenas comentando o desempenho de um atacante, está oferecendo uma análise sobre liderança, responsabilidade e comportamento dentro de um elenco de alto nível. O que mais chamou a atenção na declaração de Filipe Luís foi a profundidade da análise. Ele não se limitou a elogiar ou criticar superficialmente. Filipe Luís destacou postura, dedicação nos treinos, liderança dentro do grupo e influência na torcida. Para ele, esses fatores são determinantes para explicar por que Gabigol consegue se destacar em momentos de pressão e se tornar protagonista em jogos importantes. E aqui, nação, é fundamental entender que o que ele disse não é apenas opinião, é um olhar de quem conhece o clube, o elenco e a pressão que envolve vestir a camisa do Flamengo. Não é qualquer pessoa que consegue perceber nuances que fazem diferença entre um bom jogador e um verdadeiro líder dentro do time. A declaração também trouxe à tona discussões sobre a evolução de Gabigol. Alguns torcedores defendem que ele já atingiu um patamar de estrela incontestável, capaz de decidir partidas sozinho, enquanto outros acreditam que sempre há espaço para aprimoramento, seja na postura dentro de campo, na integração com jovens talentos ou na capacidade de se adaptar a diferentes estratégias do técnico. Filipe Luís, ao comentar, reforçou que liderança não se mede apenas por gols e assistências, mas pelo comprometimento com a equipe, a postura diante de momentos adversos e a habilidade de inspirar colegas, mesmo quando as coisas não saem como planejado. E não podemos deixar de falar da repercussão imediata nas redes sociais. Quando a declaração viralizou, a nação rubro-negra reagiu de todas as formas. Houve elogios, críticas, memes e debates acalorados. Alguns torcedores consideraram a fala de Filipe Luís um alerta positivo, lembrando que a responsabilidade de um ídolo é também orientar e apontar caminhos para jogadores em atividade. Outros levantaram questionamentos sobre se certas observações poderiam gerar pressão excessiva sobre Gabigol, especialmente em um momento da temporada em que cada detalhe conta. O fato é que comentários de ex-jogadores sempre geram engajamento e movimentam a torcida, seja nas arquibancadas, seja online, e isso mostra a força da opinião de ídolos na formação de narrativas sobre o clube. O timing da fala também é relevante. Em uma temporada cheia de jogos decisivos, cada declaração pode impactar o clima do vestiário. Filipe Luís conseguiu, com poucas palavras, colocar Gabigol novamente no centro das discussões e fazer a torcida refletir sobre seu papel não apenas como goleador, mas como líder natural do time. Essa abordagem é estratégica. Ao falar de forma clara e direta, Filipe Luís acende debates que vão além do campo, questionando postura, liderança e comprometimento, e lembrando a todos que o Flamengo não é apenas sobre talento, mas também sobre mentalidade vencedora. Outro ponto interessante é a forma como essa declaração conecta o passado e o presente do Flamengo. Filipe Luís representa uma geração que passou por momentos de reconstrução, títulos importantes e desafios históricos. Gabigol, por outro lado, simboliza a continuidade desse legado,
a juventude talentosa que carrega a responsabilidade de manter o clube no topo. Quando um ídolo dessa magnitude comenta sobre um jogador em atividade, ele estabelece uma ponte entre experiências, ensinamentos e expectativas, mostrando que a história do Flamengo não é feita apenas de gols, mas de atitudes, disciplina e postura dentro e fora do campo. Além disso, a declaração abre espaço para especulações sobre relações internas no elenco. Sempre que um ex-jogador comenta sobre outro atleta, surgem questionamentos. Existe alguma insatisfação no vestiário? A cobrança implícita ou explícita? O comentário é um reflexo da percepção externa ou há sinais de que a liderança de Gabigol precisa ser reforçada? São perguntas que a torcida, a imprensa e até a comissão técnica começam a se fazer e que aumentam o interesse sobre o próximo capítulo dessa história. O Flamengo, como sabemos, é um clube de paixão intensa e qualquer detalhe ganha repercussão imediata, seja positivo ou negativo. É claro que não podemos esquecer o lado psicológico. Para Gabigol, receber um comentário de Filipe Luís pode servir como estímulo, um lembrete da responsabilidade que carrega ao vestir a camisa rubro-negra. Jogadores experientes sabem que críticas construtivas e elogios de ídolos podem transformar a percepção do desempenho individual e coletivo, motivando ajustes, foco e dedicação. Para o resto do elenco, é uma oportunidade de reflexão, como cada atitude dentro do clube influencia colegas, torcida e imagem do time. É nesse ponto que declarações assim se tornam muito mais do que palavras, tornam-se instrumentos de cultura, postura e disciplina. E você sabe, torcedor, aqui a gente não deixa passar nada. Comentários desse tipo merecem debate, reflexão e, claro, muita opinião da nação. Então já deixa o like, comenta o que você acha dessa declaração, compartilha com os amigos e marca aquele amigo que precisa entender o que está acontecendo. A repercussão promete ser longa, e acompanhar cada detalhe é essencial para quem quer estar por dentro de tudo que envolve o Flamengo, Gabigol e, agora, Filipe Luís, que mais uma vez mostrou que conhece profundamente a essência do clube. Seguimos no clima da declaração que pegou todo mundo de surpresa. Filipe Luís falando sobre Gabigol. Se no primeiro bloco falamos sobre a profundidade da análise do ídolo e como isso reacendeu debate sobre liderança e postura dentro do elenco, agora é hora de mergulhar nas repercussões, nas reações do vestiário, na torcida e nas possíveis consequências para o restante da temporada. Assim que a declaração veio à tona, a movimentação nas redes sociais foi imediata. Torcedores dividiram-se em grupos. De um lado, quem acredita que Filipe Luís apenas ressaltou qualidades e pontos de atenção que todo atacante precisa ter. Do outro, aqueles que questionaram se a fala não poderia criar uma pressão extra sobre Gabigol. É impressionante ver como uma frase de um ex-jogador consegue mobilizar debates, análises, posts em grupos de WhatsApp, discussões em fórum de torcedores e até mesmo matérias especializadas na imprensa esportiva. A verdade é que a nação rubro-negra não deixa passar nada, e cada palavra é analisada, discutida e interpretada sob diferentes perspectivas. Dentro do elenco, fontes próximas ao clube indicam que o clima foi de atenção e reflexão. Jogadores experientes, que já convivem com a pressão de jogar no Flamengo, entenderam a declaração como um lembrete de responsabilidade. Para os mais jovens, foi uma oportunidade de aprendizado. Ver um ídolo falando sobre postura, liderança e dedicação serve como um alerta sobre o que é necessário para se destacar dentro do grupo. Alguns atletas teriam comentado entre si que, mesmo que Filipe Luís estivesse falando diretamente sobre Gabigol, os pontos levantados são aplicáveis a todos no elenco, mostrando que cada atitude dentro e fora de campo tem impacto direto no ambiente do time. E, claro, não podemos esquecer da repercussão da mídia. Jornalistas esportivos, comentaristas e influenciadores digitais começaram a dissecar cada palavra, buscando entender se havia algum recado velado, se Filipe Luís estava sinalizando insatisfação com determinados aspectos do comportamento de Gabigol, ou se a intenção era simplesmente reconhecer talentos e qualidades do atacante. Programas esportivos, podcasts e transmissões ao vivo comentaram a fala, e rapidamente surgiram matérias com títulos sensacionais para atrair a atenção. Filipe Luís expõe pontos críticos de Gabigol, ídolo alerta sobre postura do atacante ou Gabigol sob análise de veterano rubro-negro. A nação, claro, mergulhou de cabeça nesses debates. O timing da declaração também é um ponto fundamental. Estamos em uma fase da temporada em que cada jogo tem peso decisivo. Torneios nacionais, Libertadores e competições estaduais exigem máxima atenção de todos os jogadores. Comentários de ex-jogadores, especialmente de alguém com a história de Filipe Luís, podem funcionar como incentivo ou pressão extra. Para Gabigol, ouvir palavras de um ídolo que ele certamente respeita pode ser um estímulo, reforçar pontos positivos, ajustar posturas e, sobretudo, sentir que a torcida e ex-jogadores estão de olho, valorizando o compromisso com o clube. Por outro lado, também é possível que certos fãs interpretem a declaração como cobrança, o
o que pode gerar discussões acaloradas em redes sociais e no vestiário. Falando em vestiário, fontes internas indicam que a reação de alguns jogadores foi de reflexão silenciosa. Comentários de ídolos têm um efeito curioso, nem sempre precisam ser falados em voz alta para gerar impacto. A liderança natural dentro do elenco muitas vezes observa, internaliza e usa esses sinais para ajustar comportamentos, atitudes e estratégias coletivas. Jogadores como Arrascaeta, Everton Ribeiro e outros líderes do grupo certamente devem ter discutido entre si a fala de Filipe Luís, analisando como cada um pode contribuir para que o time se mantenha focado e competitivo, evitando que qualquer comentário externo desestabilize o ambiente. A torcida, como já era de se esperar, teve reações intensas. Nas redes sociais, em blocos de comentários e fóruns, surgiram milhares de opiniões. Alguns destacaram a sinceridade de Filipe Luís, apontando que ele trouxe luz a pontos que muitos fãs não percebem, como postura nos treinos, integração com jovens talentos e capacidade de liderança em momentos críticos. Outros levantaram hipóteses sobre pressão psicológica e se Gabigol estaria sendo cobrado de forma justa ou excessiva. Nação, como sempre, dividida, mas engajada, mostrando que o Flamengo é mais do que um clube, é uma comunidade apaixonada que vive e respira cada detalhe da história do time. E não podemos esquecer das especulações sobre os próximos jogos. Uma declaração como essa levanta discussões sobre a postura do elenco. Será que Gabigol e outros jogadores vão entrar em campo mais motivados, tentando mostrar serviço e justificar a confiança de ídolos? Será que haverá ajustes táticos, mudanças de comportamento ou até alterações na liderança informal do grupo? Treinadores e comissão técnica precisam estar atentos a essas nuances, pois palavras externas, mesmo de quem já se aposentou, podem influenciar diretamente na performance coletiva. Outro ponto a considerar é o efeito psicológico sobre Gabigol. Jogadores de alto nível entendem que comentários de ídolos podem servir como incentivo ou desafio. Para ele, é uma oportunidade de refletir sobre sua postura, seu comprometimento diário e a forma como lidera dentro do grupo. Comentários de Filipe Luís funcionam como um espelho, revelam o que a torcida valoriza, o que o clube espera e quais comportamentos são observados de perto. É uma lembrança de que vestir a camisa do Flamengo exige mais do que talento, exige mentalidade vencedora, disciplina e responsabilidade constante. Além disso, a declaração fortalece o debate sobre liderança no elenco. Gabigol, como atacante e referência do time, é muitas vezes responsável por inspirar jovens jogadores, manter a coesão do grupo e motivar o time em momentos decisivos. Ao apontar aspectos de postura e dedicação, Filipe Luís reacende uma reflexão sobre o papel de cada atleta na manutenção de um ambiente saudável e competitivo. E, para a torcida, isso reforça a percepção de que a qualidade de um jogador não se mede apenas por gols, mas também por postura, atitude e influência sobre colegas de equipe. E você sabe, nação rubro-negra, aqui a gente não deixa nada passar. Cada comentário, cada reação, cada análise é parte de uma grande história que envolve o Flamengo, Gabigol e os ídolos que moldaram o clube. Então já deixa o like, comenta o que você acha dessa repercussão, compartilha com os amigos e continua acompanhando, porque ainda temos muito a explorar. Próximos jogos, impacto da declaração na liderança do elenco e tudo que envolve essa relação entre passado e presente do Flamengo. No bloco 3, vamos entrar em detalhes sobre possíveis consequências futuras, especular sobre mudanças na liderança do time, analisar impacto psicológico, repercussão da torcida nas arquibancadas e redes sociais, e como tudo isso pode influenciar os próximos clássicos e decisões do Flamengo na temporada. Prepare-se, porque o assunto ainda vai render muito. Chegamos ao momento mais aguardado. Analisar tudo o que pode vir daqui para frente após a declaração surpreendente de Filipe Luís sobre Gabigol. Se nos dois blocos anteriores mergulhamos na declaração em si, no impacto imediato e nas reações do elenco, agora é hora de olhar para o futuro, especular possíveis consequências e entender como isso pode afetar o Flamengo nos próximos jogos, clássicos e decisões da temporada. Primeiro ponto: impacto psicológico. Toda declaração de um ídolo deixa marcas, e no caso de Gabigol, isso não é diferente. Jogadores de alto nível entendem que críticas construtivas ou alertas de veteranos podem ser combustível para melhorar o desempenho. Gabigol é um atacante experiente, que já passou por grandes clubes e sabe lidar com pressão, mas ouvir observações de um ídolo que ele respeita adiciona um peso emocional diferente. É o tipo de comentário que motiva, mas também exige reflexão profunda sobre postura, comprometimento e liderança dentro do vestiário. Falando em vestiário, a repercussão interna também é enorme. Jogadores experientes tendem a analisar as palavras de Filipe Luís com cuidado. Alguns podem enxergar a declaração como um alerta saudável para reforçar disciplina e foco, outros podem sentir uma pressão extra, especialmente em partidas decisivas. A liderança informal do time,
Com jogadores como Everton Ribeiro e Arrascaeta, certamente discutiu estratégias para manter o grupo motivado e unido, evitando que qualquer comentário externo se transforme em desgaste emocional. A torcida, claro, continua sendo o protagonista dessa história. Nas redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns de discussão, os torcedores analisam cada nuance. Alguns defendem Gabigol, dizendo que ele já provou ser um líder dentro de campo, enquanto outros apontam que declarações como a de Filipe Luís são lembretes de que ninguém está acima do clube. Essa polarização é típica da nação rubro-negra, que não apenas assiste aos jogos, mas também participa ativamente da narrativa, discutindo comportamento, postura e até estratégias de jogo. Outro ponto importante é a influência disso nos próximos jogos. A temporada do Flamengo é cheia de decisões: Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, torneios estaduais. A pressão aumenta, e cada partida se torna um termômetro da capacidade do elenco de lidar com expectativa e cobrança. Jogadores como Gabigol podem usar a declaração como motivação extra, tentando mostrar serviço e justificar confiança de ídolos e torcida. Por outro lado, a comissão técnica precisa monitorar atentamente o impacto psicológico para garantir que a pressão não se transforme em estresse ou tensão dentro do grupo. E não podemos deixar de analisar as especulações sobre liderança e postura no elenco. Gabigol, como referência ofensiva, exerce influência direta sobre jovens talentos e sobre a coesão do grupo. A fala de Filipe Luís pode reforçar a necessidade de que ele assuma ainda mais responsabilidades, tanto dentro quanto fora de campo. Isso inclui inspirar colegas, manter a disciplina nos treinos e ajudar a criar um ambiente positivo que potencialize o rendimento coletivo. Em outras palavras, a liderança não é apenas sobre marcar gols, mas também sobre postura, atitude e capacidade de orientar o time em momentos críticos. Além disso, surgem hipóteses sobre mudanças táticas. A comissão técnica do Flamengo pode aproveitar esse momento para ajustar estratégias ofensivas, observar melhor o comportamento dos jogadores em campo e reforçar a importância de disciplina tática. A fala de Filipe Luís funciona como um alerta: talento sozinho não garante vitórias, é preciso comprometimento diário, colaboração entre setores e atenção aos detalhes que podem definir jogos importantes. No aspecto de mídia, a declaração continuará gerando pauta. Jornalistas esportivos, programas de TV, podcasts e canais digitais provavelmente vão acompanhar a evolução de Gabigol nos próximos jogos, buscando sinais de que ele assimilou a mensagem do ídolo. A cobertura intensa é típica do Flamengo, um clube de enorme visibilidade nacional e internacional, e serve como termômetro do que a torcida pensa, do que o elenco sente e do que a mídia projeta para a temporada. E, claro, a nação rubro-negra já começou a criar expectativas. Será que Gabigol vai corresponder ao alerta de Filipe Luís? Haverá uma resposta imediata nos próximos clássicos. E como isso pode impactar rivalidades históricas? Cada jogo passa a ter um peso emocional maior, e cada decisão dentro de campo será observada com lupa. É o tipo de situação que transforma a temporada em algo muito mais do que apenas resultados. É sobre postura, liderança, resiliência e paixão pelo Flamengo. Também vale destacar o efeito inspirador para os jovens atletas do clube. Ao ver um ídolo apontando caminhos e refletindo sobre comportamento e dedicação, eles aprendem que vestir a camisa do Flamengo exige mais do que talento técnico. Exige mentalidade vencedora, disciplina diária, responsabilidade coletiva e atenção a cada detalhe, dentro e fora do campo. Por fim, nação, o que fica claro é que a declaração de Filipe Luís sobre Gabigol não é apenas sobre um jogador. É sobre liderança, postura, comprometimento e o que significa ser ídolo do Flamengo. E você sabe, aqui no canal, a gente não deixa passar nada. Cada detalhe, cada reação, cada repercussão é parte da grande história que envolve o nosso Mengão. Então, já deixa o like, comenta o que você achou dessa repercussão, compartilha com os amigos e continua ligado, porque essa temporada ainda promete emoções, surpresas e mas muita análise sobre tudo que envolve o Flamengo, Gabigol e os ídolos que fazem parte da nossa história. A nação rubro-negra nunca dorme, e nós também não.